quero compartilhar algo com vocês que não tem nada de novidade naquilo que a gente já tem compartilhado no altar dessa igreja. E é algo que tem me incomodado nesses dias, e lugar melhor do que a gente compartilhar isso do que na nossa família espiritual não há. Então, se você veio aqui, queridos, atrás da palavra de Jesus, você não vai sair sem ela. Então, fico tranquilo com relação a isso, que o que vai ser ministrado vai ser a palavra de Deus, e a gente precisa entrar mais, mergulhar mais nisso aqui. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Hoje eu sou o pregador da quarta-feira, eu posso. Faz um sonzinho aqui para mim, gente. Eu sempre quis isso, irmãos. Daniel. Faz um padzinho para mim aí, querido. Romanos capítulo 1, todos encontraram? Versículo 16. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você pode ler junto comigo? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, que top! E eu quero compartilhar com vocês sobre um estilo de falar, sabe, irmãos? Um estilo de se portar, na verdade, um estilo de vida que evidencie a vida que hoje nós procuramos viver em Cristo. É sobre isso que eu quero falar. Se nós hoje estamos conseguindo alinhar aquilo que falamos sobre aquilo que ouvimos na nossa prática de vida. Sabe aquele estilo de vida, irmãos, que a gente canta aqui aos domingos? Aquilo, há um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Sabe, sobre esse estilo de vida que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, que é o que Deus tem me cobrado muito da minha vida. Queridos, existem muitas pessoas eloquentes, existem muitas pessoas letradas, mas que não impactam, não influenciam, não mudam a vida de ninguém de verdade. Nós estamos cansados de ouvir boas palestras, bons estudos, mas nós precisamos saber se isso tem mudado a nossa vida. E aí, eu peço o seu cuidado em analisar se é a mensagem que não está mudando a minha vida, ou se sou eu que não quero que a mensagem me mude. Porque uma coisa que sempre me deixou intrigado é que, por que a mensagem que sai de um altar de uma igreja é a mesma? É a mesma para todo mundo que a ouve, mas os frutos são diferentes. Isso não tem a ver com a mensagem, queridos, isso tem a ver com a terra. Mas eu quero te dizer que, apesar de terem pessoas eloquentes, letradas, mas que não impactam a vida de ninguém, eu quero te falar, queridos, que existe um nível de ousadia, existe um nível de caminhar, existe uma vida liberada para mim e para você, disponível de sermos ousados na presença do Pai, de andarmos verdadeiramente no estilo de vida que Deus determinou que andássemos. Estilo desses homens, sabe, na Bíblia, que escolheram e não abriram mão de viver mais dele. Aqueles que falaram assim: cara, eu tenho a Cristo, eu tenho a tudo, então nada mais me importa. Ou eu vivo Cristo até as suas últimas consequências, ou eu não vivo mais nada. Talvez você não conheça nada da minha vida, você não conheça nada da minha história. Até 2019 eu tinha um emprego, irmãos. Eu trabalhei 21 anos numa empresa.
desde que eu conheci o pastor Bill, desde que a gente começou a se conhecer, algo já queimava no meu peito, irmãos, desde 2016. E eu assim, Jesus, o que o Senhor vai fazer? Está acontecendo algo lá, e me ajuda, e tudo, e tudo. Irmãos, eu pedi demissão do meu trabalho. Para estar aqui hoje, porque eu acredito de verdade que eu cheguei numa fase da minha vida, não que eu tenha alcançado tudo que eu preciso, mas que eu cheguei numa fase da minha vida que eu estou decidido. Ou eu vivo esse Jesus 100%, ou eu não quero mais vivê-lo. É fácil, pastor, eu tenho vontade de viver integral, eu tenho vontade de viver para a obra. Ore bastante antes, irmão. Porque depois que chega aqui, não dá para olhar para trás. Depois que chega aqui, aliás, para chegar aqui, você tem que ter queimado as suas carroças. Então é sobre esse estilo de vida, irmãos, que eu ainda não alcancei, mas eu estou em busca. É sobre isso que eu quero, é sobre isso que eu quero que nós como igreja, como a noiva tão esperada de Jesus, entremos nesse lugar. Há um convite, irmãos, de vivermos à luz do Evangelho que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós professamos, que é isso que nós lemos em Romanos 1,16. O que a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quem aqui foi alcançado pelo Evangelho? Então escute, irmãos, não tem como separarmos. Uma vez que eu fui alcançado pelo Evangelho, consequentemente eu também fui alcançado pelo poder de Deus. Então não dá para falar assim, eu vivo um evangelho sem poder. Me desculpe, então você não vive o evangelho. Há um convite para nós vivermos isso, e quem aqui deseja isso, irmãos? Pode ser que esse amém lhe custe caro, queridos. Vamos lá, vou perguntar de novo. Há um convite de vivermos à luz do evangelho que nós aprendemos, professamos, que é o poder de Deus. Quantos aqui desejam isso? Glória a Deus, quem falou amém da primeira vez, reforçou agora, falou mais alto, né? Glória a Deus. Queridos, deixa eu te falar, nós somos uma geração que mais tem acesso à palavra de Deus que qualquer outra geração da história. Vocês sabiam disso? Nunca se viu, talvez depois da nossa, nunca se verá uma geração que teve mais acesso à palavra de Deus do que nós. E o mundo nunca esteve tão imerso nas Escrituras como está agora, queridos. E a tendência é aumentar. As estatísticas demonstram que até 2030 os cristãos serão a grande maioria, os evangélicos, né? Pelo menos de IBGE, serão a grande maioria do Brasil. Agora, será que nós percebemos o que Deus está fazendo no nosso tempo, irmãos? Eu chamo a sua atenção para que o que aconteceu aqui domingo. Domingo o pastor Bill, pela manhã nós batizamos 33 pessoas, irmãos. Glória a Deus, aleluia, é para a gente vibrar mesmo. Nós apresentamos à noite como novos membros dessa casa, como membros dessa família espiritual, 105 pessoas, irmãos. Eu concordo com o seu glória a Deus, eu concordo com o seu aleluia, mas eu não sei se isso gera em você o que gerou em mim, um temor e uma responsabilidade muito grande, de saber que Deus está nos entregando 105 pessoas e dizendo assim, tomem conta que são minhas ovelhas. E aí eu preciso de te dar uma notícia que é linda, maravilhosa. A obrigação de cuidar dessas 105 pessoas não é do pastor Bill, não são de nós ministros, mas é de toda essa casa. Esse é o evangelho de poder, irmãos. Queridos, os santos que viveram no passado, aqueles que nos antecederam, os nossos pais na fé, talvez eles ficassem chocados com a facilidade que nós temos hoje da Bíblia, irmãos. Você quer uma coisa hoje, aonde na Bíblia que fala disso? Você vai no Google, pufo, eu quero saber onde que Paulo falava sobre isso. Está ali o texto na sua frente.
Você entra nesse site aí de pesquisa e fala assim, eu quero uma pregação completa sobre arrependimento, sobre salvação, sobre isso. Está tudo ali, irmãos. Aqueles que nos antecederam, eles não tinham essas facilidades que nós temos hoje. Mas me diga, por que eles fizeram tantas coisas que nós ainda hoje não fazemos? Sendo que a palavra do Senhor continua sendo a mesma, o Evangelho continua sendo o poder de Deus. As igrejas a cada dia mais abarrotadas de gente, não que isso seja errado, esse é o objetivo mesmo, que mais pessoas conheçam isso. Mas por que nós não vemos aquilo que os nossos pais na fé lá atrás viram e fizeram? Agora, nós não podemos esperar, queridos, que o Senhor fale coisas novas para nós, quando nós nem sequer valorizamos aquilo que Ele já falou. Eu vou repetir. Nós não podemos esperar que o Senhor fale coisas novas para nós, quando nós não valorizamos o que Ele já falou. Nós estamos em busca, muitas das vezes, de uma nova revelação, de um novo empoderamento, sendo que tudo já nos foi dado naquele dia, quando o nosso Senhor e Salvador disse assim, está consumado. Tudo que vocês precisam está aí na mão de vocês. Romanos 5,5 diz que tudo que nós precisamos já nos foi dado através do Espírito Santo de Deus. Agora escute, quando nós contemplamos Jesus, o pastor Bill aqui, antes do louvor, ele estava falando sobre isso. Quando nós contemplamos Jesus, queridos, a transformação, em vez do sucesso, torna-se o nosso objetivo. A transformação, ao invés do sucesso, torna-se o nosso objetivo. Eu não me preocupo mais, sabe? O sucesso vai ser uma consequência, mas a minha primazia é buscar ser transformado e me deixar ser transformado pelo Senhor. Estão comigo, irmãos? Filipenses 3,8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quando nós contemplamos Jesus, a transformação, em vez de sucesso, torna-se o nosso objetivo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ei, sabe tudo que eu ganhei? Sabe, em lugares que eu chegava que eu tinha que apresentar minhas credenciais, eu, fariseu de fariseu, letrado, ensinado aos pés do grande teólogo Gamaliel, eu tenho isso como perda. Eu prefiro perder todas as coisas do que abrir mão daquele que eu conheci e não quero mais deixá-lo. O Evangelho, amados, é sobre nós vermos alguém que é belo. É sobre nós ficarmos fascinados por Jesus. Então agora, a nossa vida toda, ela é conduzida, ela é pautada em nós não perdermos mais Ele e nós o desejarmos a cada dia mais. Isso é o Evangelho. Quando eu encontro alguém que é belo, alguém que é poderoso, e eu falo assim, ei Jesus, eu não quero mais abrir mão de você. Eu abro mão de qualquer coisa, Jesus, mas eu não abro mão de você. Irmãos, não precisa responder, porque o objetivo aqui não é escandalizar você, mas eu vou perguntar para que você medite nisso. Você está disposto a deixar qualquer coisa por Jesus? Sabe quem me ensinou essa verdade, irmão? De uma forma brutal. É como se fosse aquele nocaute do dia, da noite, no UFC. A minha esposa. Tá, tem alguns aqui mais velhos que já até falam assim, sabia já. A Monique um dia, numa discussão nossa, é sabido por quase todos vocês, eu aprontava muito. Eu ainda apronto, não como antes. Não das formas de antes. Mas eu ainda faço um pouco de raiva nela. Mas um dia a Monique virou para mim, eu todo lá, né, cheio da razão, peito estufado, que brabo, né? A Monique virou para mim e falou assim, Eric, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não posso viver sem Jesus, meu filho, sem você eu vivo facilmente.
Acabou comigo, irmãos. Acabou comigo. E eu fiquei impressionado de saber assim, como essa mulher chegou nesse nível de revelação que eu ainda não havia chegado. Mas hoje fica em paz, irmão. Hoje eu também chego perto dela e falo assim, Monique, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vivo sem você facilmente, minha filha, mas sem Jesus não. Aí ela fala assim, né? Até isso eu tive que te ensinar. Me arrebentou de novo, irmãos. É sobre isso, irmãos. Sobre nós chegarmos nesse nível de entendimento que nada mais nessa vida é mais valioso do que Jesus. Nem um amor, nem um emprego, nem dinheiro, nem fama, nem nada é mais importante do que Ele. Quantos aqui se lembram do dia da sua conversão, irmãos? Oh, meu Deus do céu! Você via vaca pendurada nos fios de energia, irmão. Né? Passava a pessoa perto da Ruth e dava uma fechada, você falava assim, foi o anjo. Aleluia, Deus te abençoe, meu filho. Hoje eu tive a honra de ter o dia hoje, graças a Deus, cheio de gabinete. Foi de 2 horas, o último foi de 5 a 6. E eu conversava com uma pessoa e ela dizia para mim assim, pastor, eu estou tão apaixonada por Jesus. Mas eu estou tão apaixonado por Jesus. É normal, pastor, porque eu estou me sentindo até mal com isso. Será que os outros vão achar que eu sou retardado? Eu falei, mas você é, filha. Esse evangelho é o poder de Deus, ele é loucura para o mundo. Ele é loucura e tem que ser mesmo. O amor de Deus na minha vida e na sua vida tem que ser tão intenso, ao ponto das pessoas falarem assim, cara, você é louco. Deixa eu abrir um parênteses. Você é louco, não chato, tá, irmãos? Não é chato, é ser louco por Jesus, não é ser chato. E eu falei assim, minha filha, vai nessa tua força valorosa. Eu disse para ela assim, eu andei, você começou a me seguir, eu fui ver o seu Instagram, e eu vi que você tem uma igreja de mais de 5.000 membros. Então pregue para eles, fala desse amor de Jesus que está intenso agora no seu coração. Comece, deixa outras pessoas experimentarem o que você está experimentando. E ela falou assim, você acha que eu posso, pastor? Eu falei, você deve. Lembro da minha conversão, irmãos, há um bocado de anos atrás. Você não precisa saber quantos anos atrás. Senão você vai começar a fazer contas. E toda sexta-feira, 18 horas, eu me consagrava ao Senhor. E até no sábado, às 18 horas. No sábado de manhã, eu entrava para dentro de um quartinho que tinha na minha casa. E ficava ali o dia inteiro, mano. Até dar as 18 horas. E eu ficava ouvindo. Por isso, se você estava aqui no dia que o pastor Antônio Cirilo estava aqui, talvez você entenda alguma coisa. Por isso, aquele dia eu estava alucinado, chapado. Porque eu ouvia poderoso Deus quase que o dia inteiro, irmãos. E eu ficava ali naquele quarto amando Jesus, era o dia inteiro, ouvindo louvor, orando e lendo a Bíblia. Ouvindo louvor, orando e lendo a Bíblia. Sabe, aquela época que eu estou te pedindo para você lembrar que você só queria Jesus, você só queria falar sobre Ele, você só queria ouvir sobre Ele. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente não está interessado em ter igreja cheia de pessoas que fazem a coisa certa, que são assíduas no culto, nas suas funções, né? Seja servindo, seja lá o que for, mas que não tem prazer no Senhor. Se vocês acham que a gente está interessado em ter esse lugar aqui lotado, como eu te disse, isso é muito bom de saber que o reino de Deus está progredindo. Mas se o intuito não é lotar isso aqui de gente, de pessoas que são assíduas nesse culto, pessoas que são assíduas nos seus ministérios, mas que essas pessoas não têm prazer no Senhor. Então, eu estava fazendo o meu devocional, e eu parei no livro de Atos, a porção do dia estava em Atos capítulo 4. Se você quiser deixar aberto, nós vamos ler alguns versículos, poucos.
Atos capítulo 4, mas eu quero trazer aqui 4 princípios, 4 coisas que eu pude identificar ali, que eu espero que abençoe a sua vida. A primeira coisa é, quando a intenção do coração é correta, você não tem que esconder. As pessoas saberão em nome de quem você está falando. Quando a intenção do coração é correta, você não vai ter que se esconder. As pessoas saberão a respeito de quem você está falando. Lucas, irmãos, capítulo 22, não precisa de abrir, a partir do verso 54, vai falar daquele episódio que Pedro nega Jesus. Uma serva chega perto dele e diz assim, ei, você é um deles. E ele diz assim, não sou, você está maluco, você está me confundindo. Mais à frente um outro homem pergunta, ei, você é um deles, você fala como eles. E ele fala, não sou eu, você está enganada. E a terceira vez um fala e ele, de novo, ele nega. E ele se esconde, ele se omite. E aí, aquilo que a gente sabe, o olhar deles encontra com o olhar de Jesus e o galo canta. Foi um fracasso, irmãos. A vida ali de Pedro naquele momento foi um fracasso público, humilhante. Um homem que havia falado com Jesus assim, ei Jesus, pelo Senhor, eu vou até para a morte. Agora ele nega Jesus por simplesmente estar sendo reconhecido como um deles. Mas nós vamos ver que o maior fracasso, talvez na vida de Pedro, irmãos, o impulsionou, porque cooperou para os planos de Jesus na vida dele. Então eu quero te dizer, minha querida, meu querido, que se porventura você já encontrou ou se encontra pensando assim, olha, esse fracasso eu nunca mais vou superar. Meu irmão, deixa eu te falar, Deus pode pegar qualquer coisa e reverter para que seja usado para propósito dele, queridos. Atos capítulo 4, versículo de número 13. Aí eu quero que você abra comigo. Atos 4:13, vai dizer assim, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de quem eram, homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, como eu almejo esse dia de alguém estar conversando com a gente. Vocês já imaginaram, vocês já contemplaram isso aqui, alguém virar para você e falar assim, ei, você estava com Jesus, não estava? Não é assim, cara, você prega bonito, você é um cara legal. Não, mano, eu quero ouvir de alguém assim, ei, você estava com Jesus, não estava? Queridos, olha só, Pedro antes, ele se escondeu, ele negou com quem ele andava. Agora, Atos capítulo 4, versículo 13, as pessoas não tiveram mais dúvida de quem ele era. E Pedro agora não faz questão nenhuma de negar quem ele era, com quem ele andava. Jesus, será que nós estamos nesse nível, queridos? De poder falar assim, ei, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. No meu trabalho eu falo de Jesus, na minha escola eu falo de Jesus, andando pela rua eu falo de Jesus. A nossa mesa lá, gente, a gente tem um costume de toda mesa nós orarmos assim, Senhor, nos dê a oportunidade de falar do teu amor para alguém todos os dias da semana. Essa é a nossa oração. Aí essa semana, sabe o que aconteceu? Glória a Deus, né? Porque eu peço, mas aí a parada é para todo mundo que está na mesa, né? Levanta aí, Caio e Joyce. Não, vamos, filho, vou expor. Vai. Levanta, Joyce. Tá vendo esse casal lindo, gente? Eles são lá da mesa. Pode sentar, filho. Senão é demais, né? Domingo eles estavam indo embora para almoçar, eles iam almoçar com a mãe do Caio. Quando eles pararam o carro, na frente deles existia um carro, as pessoas estavam discutindo daquele carro. O Caio, meu irmão, tomado de uma unção, de ousadia, de intrepidez, o Caio virou e falou assim, amor, eu vou lá. Não sei se ele queria que ela falasse para ele não ir. Não, mas não é para vocês irem não, que vocês vão entender. Ela falou assim, não vai não, amor. Olha a mulher sábia, com medo de perder o marido, e ela disse, não vai não, amor. Sabe o que o Caio fez?
do jeito que eu sou incrédulo, você deve estar aí. Ele não foi. Não, mas ele foi. Ele saiu do carro e falou, não, irmão, eu vou. Parece que ele, sabe, parece que está havendo uma discussão, ela está muito ferrenha. O Caio chegou, foi lá. Aqui, está acontecendo algum problema? O jeitinho do Caio, gente, vocês têm que conhecer o Caio. Acho que é de Caio. Ele chegou lá e falou assim, está acontecendo algum problema? Eu posso ajudá-lo? Aí veio a Joyce, né? Primeiro assim, se tivesse que ser agredido, era o Caio. Aí veio a Joyce. Ousada também. O que está acontecendo? Por fim, irmãos, os dois entraram dentro do carro daquele casal, pregaram Jesus para aqueles dois, oraram por eles e os convidaram para vir na igreja. Cara, isso que para mim que é poder do evangelho, irmãos. Não é sobre subir aqui e pregar para quem é crente, é muito fácil. Quero saber se a gente está manifestando Jesus na vida dos outros lá fora. Quando o Caio me falou isso, eu falei assim, yes! Vamos intensificar nossa oração. Vamos falar assim, Jesus tem condição de o Senhor nos dar a moral da gente falar para 2 pessoas, pelo menos, por dia? A segunda coisa, irmãos, as pessoas virão, permanecerão e outras mais serão alcançadas. Onde que eu vi isso? Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Primeiro Pedro faz um discurso em Atos, e a palavra do Senhor vai dizer que aproximadamente 3.000, quase próximo de 3.000 pessoas se batizaram. E a gente fica achando, sabe, queridos? E a gente fica achando assim, eu convidei um irmão para ir na igreja. Como é que eu sou poderoso? Culto do amigo? Convidei 2 amigos. Pedro discursa e ganha 3.000 pessoas, aproximadamente 3.000 pessoas são batizadas. E ele fala o quê? Não está bom nada. Tem muita gente ainda para ser alcançada por esse evangelho. E aí ele insiste, prega, e agora esse número chega a quase 5.000 pessoas. As pessoas virão, permanecerão e outras serão alcançadas. Por que eu me preocupo com as 105 pessoas? Que agora elas têm que ser cuidadas por todos nós, amém? No próximo céu aberto, quem sabe, talvez a gente duplique esse número e tenha 210 pessoas. Mas de nada adianta termos 210 pessoas novas se aquelas 105 que estavam aqui forem embora. A Bíblia fala que eles vêm, eles permanecem e mais pessoas vêm atrás deles. Queridos, Pedro era insaciável. Agora ele está quase com o dobro de pessoas daquele primeiro discurso dele. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Os frutos precisam permanecer. Diga assim, os frutos precisam permanecer. A terceira coisa que eu aprendi, queridos, que nós precisamos ter ousadia diante de autoridades contrárias ao nosso propósito. Ousadia diante de autoridades contrárias ao nosso propósito. Atos 4:11. Olha, Pedro e João são apresentados no Sinédrio, e aí Pedro vai falar assim com as autoridades ali. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Os caras já estavam irados com eles, irmão, prenderam eles, porque eles estavam falando do nome de Jesus, e olha que Pedro solta na frente das autoridades, meu irmão. Acha que ele parou? Vai para o versículo 18, e chamando-os disseram-lhe, que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Sabe, queridos, o estilo de vida desses homens eles chegaram no estilo de vida que agora não os deixava mais se acovardar diante de nada nem ninguém. Não tinha circunstância, eles não tinham medo de correr o risco de serem presos, açoitados, apedrejados, mortos, crucificados. Não, nada disso era o suficiente para colocar temor neles. E eu e você, por tão poucas coisas, gente. Por tão poucas coisas. A quarta coisa que eu quero compartilhar com vocês, a gente já está caminhando para o fim. Mesmo com um cenário desfavorável à sua vida, e preste atenção, mesmo com um cenário desfavorável, peça mais ousadia em meio aos novos desafios. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Sim, eu não sei, me perdoa, você não me contou. Mas peça mais ousadia a Deus para passar por isso. Fala assim, Jesus, está doendo, eu estou sofrendo, mas me dá mais ousadia. Não é se acovardar. Um dia um gerente meu, glória a Deus, não é mais gerente. Ele chegou perto de mim e disse assim, cara, mas por que os resultados deram vermelho dessa forma? Eu prestava conta sobre os resultados. E ele me perguntou, por que os resultados estão todos vermelhos, cara? Eu disse assim, simplesmente porque nós não cumprimos as datas previstas. Então, se a gente não cumpriu a data prevista, vai dar vermelho. Ele fala assim, e por que você não alterou as datas? Eu disse assim, porque as datas não aconteceram nessas datas. Eu só coloquei ali o dia real que aconteceu. Você é um burro! Você tinha que colocar as datas para a gente, agora eu não tenho que estar prestando conta que está tudo vermelho. Pois eu virei para ele e falei assim, o senhor vai me mandar embora, mas eu não vou mentir. O senhor vai me mandar embora, mas eu não vou mentir. A gente precisa começar a ser ousado onde a gente está, sem ser desrespeitoso, querido. Para de colocar sempre ousadia também num nível de afronta ou de rebeldia. Não é isso. Agora, se o seu chefe, a autoridade que está sobre a sua vida, mandar você fazer uma coisa que vai contra os princípios que você tem visto e ouvido, você não pode fazer. Ai, pastor, mas se eu não fizer o que ele está me pedindo, se eu não mentir, se eu não adulterar o número, ele me manda embora. Mais vale agradar a Deus do que a homens, irmãos. Mais vale agradar a Deus do que a homens. Então escuta. Mesmo com um cenário desfavorável, peça mais ousadia em meio a novos desafios. Atos capítulo 4, do 29 ao 31, diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, eles não estavam satisfeitos por todo o rebuliço que eles tinham causado. Já estava diante das autoridades, as autoridades não havendo do que acusá-los, eles falam assim, então tá, solta eles, mas olha, vocês estão proibidos de falar do nome desse Jesus. E aí eles viram para Deus e falam assim, viu o que eles falaram com a gente? Viu? Então a gente só tem uma coisa para te pedir, Jesus, não dá mais ousadia para a gente continuar falando de Jesus. Eu sonho muito que nós como igreja possamos chegar nesse lugar. Quanto mais vier a pressão sobre nós, maior seja a nossa ousadia em falar de Jesus. Eles estavam assim, eles queriam mais, mano. Eles queriam mais. Esses homens viveram e morreram guiados por essa ousadia. Existe um fato que tem sido um pouco questionado, sabe, irmãos? Mas pesquisas arqueológicas, elas têm contribuído para confirmar uma tradição que eles dizem que o apóstolo Pedro foi martirizado por Nero. E acredita-se piamente que Pedro, ao ter sido dada a sua sentença,
Fala assim, você vai ser crucificado. Pedro, na hora de ser crucificado, ele fala, assim não. Me ponha de cabeça para baixo, eu não mereço ser crucificado com o meu Jesus. Meu irmão, até na hora da morte esse cara foi ousado. Até na hora da morte esse cara foi ousado. Ele não queria se igualar a Jesus. Para terminar, Atos 9, capítulo 5. Diz assim, ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui é aquele episódio onde o apóstolo Paulo tem um encontro de Jesus. E ele cai do seu cavalo e ele vê uma grande luz. Todos o ouviam, mas não viam, mas ele viu Jesus. E ele pergunta, quem é, Senhor? E aí o Senhor responde para ele, sou aquele a quem tu persegues. Queridos, Paulo pergunta quem é Senhor. Paulo poderia dar uma aula teológica ali, tamanha a erudição dele, tamanha a sabedoria daquele homem, criado aos pés de Gamaliel. Então Paulo, ele sabia quem era, criado ali com os melhores teólogos da época, e ele tem uma dúvida ao encontrar com Jesus, ele pergunta assim, quem é você? Paulo descobriu aquilo que talvez precisamos descobrir, que contemplar Deus é totalmente diferente de ter informações sobre Ele. Contemplar Deus é totalmente diferente de termos informações sobre Ele. O conhecimento que Paulo havia adquirido até então não havia o convertido. Mas agora, um momento de revelação que Deus teve com Paulo, queridos, a vida dele mudou imediatamente. Todos nós aqui já tivemos o nosso encontro com Jesus, irmãos. Então, muitas pessoas nas igrejas, e não estou falando dessa igreja, muitas pessoas nas igrejas aprendem muita informação sobre Deus, mas se elas realmente contemplassem quem é Jesus, talvez surgisse essa pergunta dos nossos lábios: quem é você? Acho que está faltando essa pergunta no nosso meio: quem é você? Eu tenho te conhecido tanto de ouvir falar, mas eu quero que meus olhos te vejam. Eu te conheço de ouvir falar, eu conheço dos milagres que o Senhor, eu tenho escutado tanto, mas eu quero que os meus olhos te vejam. Deixa eu te perguntar uma coisa, queridos, o que te impede de ousar? O que te impede de falar de Jesus? O que tem te impedido de falar de Jesus? Está faltando tempo? É a correria do dia a dia? Você precisa começar a praticar, irmãos. Ah, mas eu não sei falar. Volta lá em Atos 4,13. Lê o que está escrito lá. Que mesmo sabendo que eles eram homens indoutos e letrados, eles se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ei, você está com Jesus. Ei, você está com Jesus. Você não precisa temer, você não precisa ter vergonha. Você precisa falar de Jesus. Não deixa de falar de Jesus, irmãos. Não deixa de falar de tudo que a gente tem visto, de tudo que a gente tem ouvido. Que tem faltado para nós praticarmos tudo que temos visto e ouvido. Porque o que Pedro e João estavam fazendo, eles estavam praticando. Tanto é que eles viram para os sacerdotes ali da época, as autoridades, e dizem assim: não podemos deixar de falar de tudo que vimos e ouvimos. Então agora nós praticamos. Pode se colocar de pé no seu lugar. Eu quero ler uma frase para você escrita por William Shakespeare. Diante de tudo que o Senhor tem nos dito, esse homem escreveu uma frase que diz assim: que a nossa vida não seja cheia de som e fúria, significando nada. Que o nosso evangelho não seja cheio de som e fúria, significando nada. Que tudo aquilo que estamos vendo e ouvindo não seja cheio de som e fúria, significando nada. Eu oro para que um amor incessante de Deus incendeie o nosso coração aqui nessa noite. Eu oro para que um amor genuíno, aquele que Jesus sentiu por mim e por você e ainda sente,
seja agora impartido comigo e com você, para que nós possamos sentir o amor como Jesus sente. Eu oro para que nós sejamos incomodados todos os dias da nossa vida e os nossos lábios não consigam ficar cerrados sem que a gente fale de Jesus para alguém. Eu oro para que nós percamos esse desejo de querer sempre algo novo do Senhor, sempre algo novo em Deus, mas aquilo que Deus já nos ensinou, já nos comissionou, tem que queimar dentro de nós. Não é sobre uma nova revelação, é sobre nós praticarmos aquilo que já foi ensinado. Ei, se você vê a dor de alguém, se você não consegue chorar com a dor de alguém, irmãos, eu não sei o que está acontecendo com a gente. Se a nossa espiritualidade tem matado a nossa humanidade, tem algo errado com a gente. Se você precisa receber mais dessa ousadia, se você fala assim, Jesus, eu quero me importar com o que o Senhor se importa, eu quero chorar com o que o Senhor chora, eu quero sorrir com o que o Senhor sorri, sai do seu lugar, nós queremos orar por você, que haja entre nós uma fome, uma sede, não mais, gente, por despertamentos, não que isso seja errado, mas nós estamos negligenciando aquilo que é simples. Aquilo que é simples, aquilo que é poderoso, amar pessoas, cuidar de pessoas. Quanto tempo você não chora por ninguém, irmãos? Quanto tempo você não para falar assim, Jesus, hoje eu não quero te pedir nada, como aquela canção, mas hoje eu só quero orar por pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Ou então você diz assim, olha pastor, tem tanto tempo que eu não tenho ousadia de orar nem por mim, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, nós queremos impartir com você a ousadia que esses homens tiveram, que nós precisamos praticar, que nós precisamos ter como igreja. Não dá mais, queridos, o que nós vamos fazer com tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue? O que nós faremos com tudo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos? Vamos adorar ao Senhor.